Eu vou falar do Apocalipse de Tiago, que é o primeiro Apocalipse de Tiago, um livro gnóstico. Esse livro, o manuscrito intitula como Apocalipse de Tiago. Nós a referimos aqui, esse é o livro Biblioteca de Nag Hammadi. Então, ele se intitula o primeiro manuscrito do Apocalipse de Tiago, porque tem dois, e os dois se chamam Apocalipse de Tiago, e ele é um exemplo de um diálogo de revelação do Senhor. Então os interlocutores no diálogo são o Senhor e Tiago, o irmão do Senhor, apesar de o último ser considerado o irmão do Senhor apenas no sentido puramente espiritual, pelo que as pessoas falam. Mas, sendo assim, Tiago indaga o Senhor com perguntas que refletem sua ansiedade no sofrimento, que logo se aposta tanto dele como do Senhor. E esse livro é um livro gnóstico bem interessante para as pessoas que querem se aprofundar no gnosticismo. Eu acho que os livros de Tiago são os melhores para você começar. E Jesus, no Evangelho de Tomé, ele fala para você seguir Tiago justo. Se alguém não é Pedro, que é quem os discípulos deveriam seguir, os apóstolos, mas sim ele fala que se vocês quiserem descobrir os mistérios do céu e da terra, vocês devem seguir Tiago justo. Então os livros de Tiago são os melhores. Existe o Apócrifo de Tiago, existe o primeiro Apocalipse de Tiago e o segundo Apocalipse de Tiago. Então são livros muito interessantes que quem puder comprar esse livro, Biblioteca de Nag Hammadi, compre ou busque separado. Você pode baixar PDF no Google, você pesquisar Apocalipse de Tiago PDF, vai aparecer no YouTube também, tem um canal no YouTube que vai ter esse livro. Então eu vou falar agora aqui o primeiro Apocalipse de Tiago. É o mestre quem falou comigo, isso Jesus falando. Vê agora a realização da minha redenção. Tenho te oferecido um sinal dessas coisas. Tiago, meu irmão, não é sem motivo algum que tenho te chamado meu irmão, apesar de tu não seres meu irmão materialmente. E eu não sou ignorante em relação a ti, para que quando eu te oferecer um sinal, conhece e ouve. Nada existe exceto aquele que é. Ele é inominável e inefável. Eu mesmo também sou inominável. Isso Jesus falando. Daquele que é, assim como tenho recebido uma quantidade de nomes, dois daquele que é. E eu estou diante de ti. Desde que me perguntaste sobre a feminilidade existiu, mas a feminilidade não foi a primeira. Aqui Jesus está falando da Sofia. E ela preparou para si mesma os deuses e os poderes, porém ela não existia quando eu vim à vida. Então Jesus aqui está falando que a Sofia que criou os deuses e os poderes. Só que ela não existia antes de Jesus. Jesus existiu antes de Sofia. Da Sofia Zoe, que é a que criou o arquigerador, o Demiurgo. Entendeu? Porém, ela não existia quando eu vim à vida, desde que eu sou uma imagem daquele que é. Então Jesus quer dizer que o Pai primordial, o Pai existente, o Pai do todo, Jesus é uma imagem dele. Então assim que ele surgiu, a imagem dele é Jesus. Jesus é a manifestação dele corpórea, para que nós pudéssemos conhecer o Pai através do Filho, que ninguém consegue ver o Pai, só através de Jesus. Aí ele fala assim: mas eu tenho gerado a imagem dele para que os filhos daquele que é pudessem saber sobre as coisas que são deles e aquelas que são alheias a eles. Então Jesus veio para quê? Para manifestar o Pai, para que aqueles que são filhos do Pai possam conhecer a Ele e possam entender as coisas que são alheias a eles. Então você entende quando Jesus fala o que é do Pai e o que não é do Pai, o que é dos arcontes. Então essa é a revelação que Jesus veio trazer. Observa, Jesus fala para Tiago, observa, eu revelarei a ti tudo sobre este mistério, pois eles me renderão depois de amanhã, porém minha redenção estará próxima. Aqui Jesus está falando com Tiago antes dele ser crucificado. Então antes dele ser crucificado, ele está falando para ele que ele seria preso
e seria rendido, seria morto depois de amanhã. Aí Tiago falou para ele: Rabino, tu disseste, eles me renderão, mas eu o que devo fazer? Ele me disse: não há o que temer, Tiago. Eles também te renderão, mas deixe Jerusalém, pois é ela que sempre oferece o cálice da amargura aos filhos da luz. Ela é a morada de um grande número de arcontes. Entretanto, tua redenção será deles preservada, para que então tu possas entender que eles são e de que tipo eles são. Tu será, e ouve, eles não são apenas arcontes. Esses 12 descem os arcontes sobre os seus próprios ebidoma. Então Jesus aqui está falando que existem os arcontes e não são somente 12, porque as pessoas pensam que são somente 12 arcontes. E Jesus falou que eles estão sobre os seus ebidomas. Os ebidomas são sete céus, assim, sete poderes, 7 aeons que a gente fala. Cada arconte tem 7 céus abaixo dele. Aí Tiago disse: Rabino, então eles são 12 ebidômanos e não 7 como estão nas escrituras? Porque os judeus pensam que tem 7 céus. O mestre disse: Tiago, aquele que falou sobre essa escritura possuía um conhecimento limitado. Eu, entretanto, revelarei a ti o que tem vindo dele, daquele que é inumerável, o Pai. Jesus quer dizer aqui. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que aquele que falou da Escritura, que são os livros de Moisés, que a gente chama de Antigo Testamento, tinha um conhecimento limitado, que é esse Deus que criou Adão e Eva, que criou os seres até João Batista. Eu, entretanto, revelarei a ti o que tem vindo dele, daquele que é inumerável. Eu te darei um sinal sobre os seus números, assim como sobre aquilo que surgiu dele, aquele que é imensurável. Eu te darei um sinal sobre as suas medidas. Tiago disse: Rabino, observe então. Eu tenho recebido os seus números, eles são 72 medidas. O mestre disse: esses são os 72 céus, os quais são os seus subordinados. Então Jesus fala aqui que tem 72 céus. Então o que acontece? É igual na Goétia, que eles falam que tem os 72 duques, tem os 72 poderes que controlam o mundo. Aqui Jesus está falando também que existem esses 72 que controlam tudo, que está abaixo do Pai. Abaixo do oitavo céu, que a gente chama. Esses são os poderes de todos os seus poderios, Jesus fala, e foram estabelecidos por eles. E esses são aqueles que foram distribuídos por todo lugar, existindo sob a autoridade dos 12 arcontes. O poder inferior entre eles trouxe para si mesmo os anjos e incontáveis multidões. Aquele que é, entretanto, é inumerável. Ele recebeu por causa de aquele que é, eles são inumeráveis. Se tu desejas dar-lhes um número agora, tu não serás capaz de fazê-lo até que tenhas te livrado do pensamento cego, desta ligação com a carne que te rodeia. Então poderás alcançar aquele que é, e deixarás de ser Tiago. Tu serás um que é, e todos aqueles que são inumeráveis terão sido nomeados. Então Jesus fala para Tiago que ele não vai conseguir entender e compreender o número de quantos céus existem, quantas galáxias, tudo isso que a gente vê hoje pela NASA e tal, até que ele se desligue da carne, até que ele deixe o corpo mortal. Tiago disse, então, Rabino, de que forma devo alcançar aquele que é, desde que todos esses poderes e essas multidões estão armados contra mim, que são os arcontes? Ele me disse, esses poderes não estão armados contra ti especificamente, mas estão armados um contra os outros. É contra mim que eles estão armados, e eles estão armados com outros poderes. Entretanto, estão armados contra mim em julgamento. Eles me ofereceram nisso, através deles, neste lugar o sofrimento. Eu devo, e ele irá. Essas partes estão fragmentadas, então esses livros, como eles são muito antigos e foram encontrados, estão deformados, então tem muita parte que tem reticências porque perderam as partes. Aí eu vou só passar direto.
E eu não devo repreendê-los, mas deverá haver dentro de mim um silêncio e um mistério oculto. Mas eu me sinto intimidado diante de suas iras. Então Jesus fala que ele estava intimidado diante da ira dos arcontes. Tiago disse: Rabino, se eles se armam contra ti, então não há culpa. Tu vieste com o conhecimento, para que tu pudesses repreender seus esquecimentos. Tu vieste com a lembrança, para que pudesses repreender suas ignorâncias. Mas eu me preocupei por ti, pois desceste a grande ignorância, mas não permitiste que nada nela o corrompesse. Pois desceste a grande inconsciência, sem que perdesse tua lembrança. Tu caminhaste na lama, e tuas vestimentas não se sujaram. Não foste enterrado em suas imundícies, e não foste apanhado. E eu não era como eles, mas me vesti com tudo deles. Há em mim o esquecimento, ainda assim, lembro-me das coisas que não são deles. Há em mim, ainda assim, em seus conhecimento, não em seus sofrimentos. Entretanto, tenho-me intimidado diante deles enquanto eles reinam. Pois o que eles farão? O que serei capaz de dizer? O que palavras serei capaz de pronunciar para que possa escapar deles? Então Tiago aqui fica com medo e ele fala: o que eu posso falar para os arcontes, para fugir deles? O que eu posso fazer para que eles não me destruam, né? Para escapar deles, né? Que é o que a gente tem esse medo também. Aí o mestre, Jesus, disse para Tiago: Tiago, eu glorifico o teu entendimento e o teu temor. Se continuares desconsolado, não te preocupas por nada mais, exceto a tua redenção. Observa, devo concluir esse destino sobre esta terra, como tenho dito desde os céus, e devo revelar a ti a tua redenção. Tiago disse: Rabino, como após essas coisas aparecerás para nós novamente? Depois que eles te renderem e tu concluíres esse destino, subirás até aquele que é? O mestre disse: Tiago, após esses acontecimentos, devo revelar tudo a ti, não somente pelo amor de ti, mas pelo amor da descrença dos homens, para que a fé possa existir entre eles. Pois uma multidão se elevará à fé e eles crescerão. Então ele já estava prevendo que depois da morte dele iria haver uma multidão. Então, desde a multidão, eles crescerão. E depois disso, devo aparecer para uma reprovação aos arcontes. Então Jesus vai voltar e vai ser a reprovação dos arcontes. Então é esse o ponto. Ele está aqui falando que vai voltar. Que vai ser uma reprovação dos arcontes. E devo revelar a eles que ele não pode ser rendido, que é o homem de fé, que é Jesus, que é o homem interior. Se eles o rendem, então ele subjugará cada um deles, que é nosso ser interior. Mas agora devo ir. Lembra-te das coisas que eu tenho falado, e permite-os que subam antes de ti. Tiago disse: Mestre, devo me apressar como tu tens dito. O mestre se despediu dele e cumpriu o que estava previsto. Então, depois disso, Jesus falou com ele e foi para a cruz, foi entregue por Judas e morreu na cruz. Aí quando Tiago soube do sofrimento dele, do seu sofrimento, e ficou muito desconsolado. Eles aguardaram o sinal da sua vinda, que era a ressurreição de Jesus. E ele veio depois de vários dias, e Tiago estava caminhando no monte, que é chamado de Galgueleã, com seus discípulos, que o escutavam, porque tinham estado desconsolados. E ele estava como consolador, dizendo: Este é o segundo. Então a multidão se dispersou. Aqui ele estava na montanha que Jesus foi crucificado, foi preso. E aí este é o Consolador. Então a multidão se dispersou, mas Tiago permaneceu ali em oração, como era de costume dele. Ele ficava lá em oração, no monte, e o mestre apareceu para ele. Então Jesus aparece para ele. Então ele parou sua oração e o abraçou. Ele o beijou, dizendo: Rabino, eu te encontrei. Eu soube dos sofrimentos que tu suportaste e tenho estado muito desconsolado. Minha compaixão tu sabes. Portanto, refletindo, eu estava desejando não ver mais essas pessoas. Elas deveriam ser julgadas por essas coisas que têm feito, pois essas coisas que têm feito são contrárias àquilo que é justo. Então Tiago estava revoltado aqui com o que tinham feito com Jesus.
Então eu gosto desses livros porque eles são muito mais humanos do que propriamente assim aquilo que colocaram na Bíblia. O Evangelho de Lucas é muito frio, não demonstra os sentimentos que os apóstolos tinham, que eles falavam, além do Evangelho de João. Mas aqui ele demonstra mesmo assim que ele abraçava, que eles tinham esse carinho por Jesus, e ele tinha essa raiva de querer, vamos julgar essas pessoas que te crucificaram, vamos matar todo mundo, ele queria, né? E aí Jesus fala para ele, o mestre disse, Tiago, não te preocupes comigo ou com essas pessoas. Eu sou aquele que estava dentro de mim. Nunca sofri de forma alguma, nem me senti desconsolado. E essas pessoas não me fizeram mal algum. Então, essa é a parte mais interessante do gnosticismo. Porque aqui Jesus retrata que ele não era carne, ele não era aquela pessoa que retratam aquele loiro do olho azul que as pessoas falam, mas a gente não sabe a imagem dele, mas não era o corpo, ele era aquele que está dentro do corpo. Então é igual nós não somos aquele que está no fora, que é essa carne material, nós somos essa luz que está dentro, o espírito. Então Jesus fala, eles não mexeram, eles não tocaram no meu espírito, eles mataram minha carne, mas eu não era aquilo, eu sou aquilo que estava dentro. Então o Tratado do Grande Sete fala muito isso, que quando Jesus é batizado, ali que vem a pomba, aquela parte quando vem o Espírito Santo, ali é o grande sete, que entra nele, que é o Salvador mesmo, que é Jesus. Então esse é Jesus, não aquele homem, por isso que o ministério dele começa a partir do momento que ele é batizado. Aí ele fala, essas pessoas não me fizeram mal algum, entretanto essas pessoas existiram como um tipo de arcontes, e elas merecem ser destruídas através deles. Então ele fala assim, que as pessoas que crucificaram ele, elas foram como uns arcontes, elas foram como os deuses que controlam esse mundo, elas merecem ser destruídas por ele e vão ser destruídas, que crucificaram ele, a carne dele. Mas os arcontes, o que mais tem, mas aqui está muito parado aqui, perdido essas partes, então eu vou pular as partes que estão perdidas, tá, para não ficar truncado. Mas o justo é seu servo. Portanto, o teu nome é Tiago Justo. Ele fala para Tiago. Viste como te tornaste sóbrio quando me viste? Paraste essa oração, porque Jesus estava no corpo já espiritual, então ele conseguiu ver Jesus e reconhecer Jesus mesmo no corpo espiritual, já que ele estava. Então ele fala, seu nome vai ser Tiago Justo agora. Viste como te tornaste sóbrio quando me viste? Paraste esta oração. Sendo homem justo de Deus, tu me abraçaste e me beijaste. Em verdade te digo que tens te remoído em grande cólera e ira contra ti mesmo. Mas assim tem sido para que os outros pudessem vir à vida. Então Jesus fala que assim que Tiago reconheceu ele, se tornou justo e abraça ele e quer ouvir a verdade dele, a ira que vem dos arcontes que estavam sobre Jesus veio todo para cima de Tiago. Então os arcontes iriam querer destruir Tiago. Mas isso era necessário para que outros pudessem vir à vida através de Tiago, que é o que a gente hoje está lendo as palavras dele e vindo à vida através do conhecimento dele. Entretanto, Tiago se sentia tímido e chorava. Então Tiago começou a chorar. E estava muito desconsolado. E ambos se sentaram em uma rocha. Então Jesus e ele sentam na rocha. Isso é muito legal. O mestre disse a ele, Tiago, consequentemente, tu estarás sujeito a esses sofrimentos. Não te sintas triste, pois a carne é fraca. Ela receberá o que foi conferido a ela. Mas quanto a ti, não fica tímido ou com medo. Então Tiago estava com medo, porque ele pensou, eu vou sofrer o que Jesus sofreu, vou ser crucificado, morrer assim. E Jesus falou, não se preocupa, porque a carne ela é fraca, ela vai ter que sofrer, porque esse sofrimento, como ela é dos arcontes, ela está destinada a sofrer. Então, quando Tiago ouviu essas coisas, ele limpou as lágrimas dos seus olhos e, muito amargurado, o que é o mestre disse a ele, Tiago, observa o que eu devo revelar a ti, a tua redenção. Então Jesus aqui vai começar a falar de Tiago quando ele vai morrer e quando a alma dele vai subir, o espírito dele vai subir para os céus. E como é que os arcontes vão tentar impedir a alma dele de subir para o 8º céu, para o 9º céu até o Pai. Então ele vai ensinar para ele o que ele vai fazer na redenção dele. Isso é muito legal. O mestre disse, Tiago, observa que eu devo revelar a ti a tua redenção. Quando fores rendido e ficares sujeitos a esses sofrimentos, uma multidão se armará contra ti, para que possa render-te. E particularmente 3 deles te renderão, que são os 3 arcontes que controlam a passagem para
da vida para a morte. Eles estão sentados lá como cobradores do portal. Então Jesus fala assim que eles ficam como se tivesse um portal entre esse mundo e o próximo. Então ficam esses 3 arcontes que ficam controlando cobrando para que as pessoas possam entrar ou não. Eles não demandam apenas a cobrança, mas também roubam as almas. Quando estiveres em seus poderes, um deles, que é o guardião, dirá a ti: quem és tu e de onde vens? Tu dirás a ele: eu sou um filho e venho do Pai. Ele dirá a ti: que tipo de filho tu és e a que pai tu pertences? Tu dirás a ele: eu venho do Pai pré-existente, e eu sou um filho do único pré-existente. Quando ele disser a ti, tu dirás a ele: eu vim para que eu possa desmascarar os estranhos das coisas alheias. E tu dirás a eles: elas não são totalmente estranhas, mas pertence a Shamote, que é a feminilidade. E estas ela criou quando enviou a raça do único pré-existente. Então, elas não são alheias e sim nossas. Elas são nossas de fato, desde que ela é a consorte deles. É quem pertence ao único pré-existente. Ao mesmo tempo, elas são alheias, porque o único pré-existente não teve relações com ela, quando ela os gerou. Quando ele também te disser: para quem tu irás? Tu dirás a ele: ao lugar de onde vim e ao qual eu devo retornar. Se tu disseres essas coisas, tu escaparás de seus ataques. Aqui fica um pouco confuso, que fica com reticências assim, mas na versão ele fala assim: quem é seu pai? Aí ele fala: eu sou filho do pai pré-existente. Aí ele vai dizer: e nós não somos do seu pai? Nós não viemos do pai pré-existente? Que pai é esse? Aí ele fala: vocês não, vocês só vêm da mãe, que é a Shamote, que é a Sofia Zoe, que ela é a pequena sabedoria. Ela criou alguma coisa sem o pai. E aí ele quer dizer que todos eles são alheios, mas eles não são totalmente alheios porque eles têm a feminilidade, eles têm a parte da sabedoria, mas eles não têm o poder do pai, então eles são estranhos a nós. E aí, ele falando isso, depois o Arconte pergunta para ele: para onde tu irás? Aí ele fala: do lugar que eu vim, eu vou para lá, eu vou retornar. Então Jesus quer dizer aqui que todo mundo tem que falar isso. Quando chegar nesse ponto, você vai lembrar. Ele vai perguntar para você de onde você vem. Você vai falar: eu venho da luz, venho do Pai, e para lá eu vou voltar. E aí eles não podem te prender. Então você escapa. Aí ele fala: mas, Jesus continuando: mas quando tu fores a estes 3 detentores que roubam as almas naquele lugar, estes tu um recipiente, muito mais que daquela fêmea a quem tu para a raiz dela. Tu também estarás sóbrio. Então, muita gente ela morre e não fica sóbrio no conhecimento. Vai chegar lá e só vai ser julgada por esses arcontes, vai ser destruída. Então, quem é agnóstico vai ficar sóbrio e vai conseguir falar com eles. É o que Jesus fala. Entretanto, devo invocar o conhecimento imperecível, que é a Sofia, que está no Pai, e que é a mãe de Achamote. Então, Jesus fala aqui que ele, quando você estiver sóbrio lá, quando o Tiago vai estar sóbrio, falando com os arcontes, ele vai invocar a Jesus e Jesus vai invocar a Sofia. Porque existem 2 sabedorias, 2 Sofia. Tem a Shamote e a Eshimote. A Sofia, a Pistis Sofia, é a parte feminina do pai, que a gente chama, é o pai, a mãe, a Pistis Sofia. E aí depois de Jesus, aí vem essa Shamote, que é a Sofia Zoe, que é filha de Pistis Sofia, que ela veio e criou o Demiurgo. Então é isso que ele quer dizer. Então vou explicar. Entretanto, eu devo invocar o conhecimento imperecível, que é a Sofia, que está no Pai e que é a mãe de Achamote. Achamote não teve pai e nem consorte masculino, mas ela é fêmea da fêmea. Então a Sofia criou Achamote, ela não veio do pai, ela só é uma parte da feminina. Ela vos gerou sem um macho, pois estava sozinha e na ignorância sobre aquilo que vive por meio de sua mãe, porque ela pensava que existia sozinha. Mas eu devo clamar por sua mãe, e então eles cairão na confusão e culparão suas raízes e a raça de suas mães. Mas tu subirás para o que é teu, tu irás para o único pré-existente. Então Jesus aqui fala que ele simplesmente vai invocar a Sofia e ela vai destruir esses arcontes, vai colocar eles na confusão e Tiago vai conseguir voltar e ir direto para o Pai. Eles são um tipo de 12 discípulos e 12 pares. A Shamote, que é traduzida como Sofia,
e quem eu mesmo sou, e quem a Sofia imortal é, por meio de quem tu serás redimido, e que são todos os filhos daquele que é. Essas coisas eles sabem e que estão ocultas dentro deles. Então Jesus aqui está falando que ele mesmo é a Sofia. Então ele tem a parte masculina e a parte feminina. Ele é a Sofia imperecível e a Sofia imortal. E quem eu mesmo sou e quem é a Sofia imortal, por meio de quem tu serás redimido. Então você é redimido através da Sofia, que é a sabedoria, que a gente chama do Espírito Santo também. Então, e que são todos os filhos daquele que é. Essas coisas que eles sabem e que estão ocultas dentro deles. Então o Espírito Santo está dentro de você. A Sofia, a sabedoria e o conhecimento, que é a gnose, está dentro de você. Tu ocultarás essas coisas dentro de ti. Tu guardarás silêncio. Então Jesus está começando a falar para ele que tudo que está nesse livro aqui, que ele está revelando para ele tem que guardar. Ele não pode falar para as pessoas, senão as pessoas não vão acreditar nele e vão destruir ele. Então ele fala, tu vai guardar em silêncio, mas deverás revelá-las somente a Adai. Adai era um discípulo de Tiago. Quando tu partires imediatamente, a guerra será feita nessa terra. Lamenta então por aquele que habita em Jerusalém, mas permite que Adai leve essas coisas no coração. No 10º ano, permite que Adai se sente e as escreva. E quando ele as escrever, e elas forem passadas a ele, ele possui um filho, e ele é chamado de Levi. Então ele trará, que é o escritor, então ele trará a palavra daquilo que eu disse antes de uma mulher em Jerusalém. E ela gerará 2 filhos por meio dela. E ele gerará 2 filhos por meio dela. Então Jesus está falando para Tiago, para ele dar as palavras para Adai. Aí Adai vai dar para Levi escrever. E aí ele vai conhecer uma mulher. Adai vai conhecer uma mulher e vai gerar 2 filhos com essa mulher. Entendeu? E aí depois disso, é toda uma profecia. Jesus falando tudo que vai acontecer em 10 anos, o que Tiago tem que fazer. É muito legal. Gerará por 2 filhos dela. Eles deverão herdar essas coisas e a compreensão dele, aquele que exalta. E eles deverão receber por meio do intelecto dele. Agora o mais jovem deles será o maior. Então Jesus está falando que os 2 filhos vão receber esse conhecimento, vão compreender essas palavras do Apocalipse, e o mais jovem vai ser maior do que o menor. E que essas coisas possam permanecer ocultas nele até que ele atinja a idade de 17 anos. Então esse jovem, quando ele fizer 17 anos, aí ele vai começar a revelar as coisas. Então começando através dele. Aí eles o perseguirão demasiadamente, desde que eles são dos seus companheiros. E eles vão amaldiçoar os companheiros deles. Ele será proclamado através deles, e eles proclamarão sua palavra. Então ele se tornará uma semente. Então aqui Jesus está falando que teria um menino de 17 anos que iria pegar essas palavras e ia falar para todo mundo, e todo mundo iria crer nele, mas também muita gente ia perseguir ele e acabar destruindo ele. A morte dele, ele seria uma semente para que o gnosticismo pudesse crescer. Tiago disse, eu estou satisfeito, e eles estão na minha alma, essas palavras. Ainda assim, uma outra coisa eu pergunto a ti. Essa parte eu acho muito legal, porque na igreja católica, nas igrejas, eles perseguem muito as mulheres, e eles julgam como se as mulheres fossem piores, como se as mulheres fossem inferiores. Mas aqui Jesus fala que o que realmente eram as mulheres que andavam com ele. Aí vocês vão entender. Aí Tiago pergunta para ele, ainda assim uma outra coisa eu pergunto a ti, quem são as 7 mulheres que têm sido tuas discípulas? E observa, todas as mulheres te abençoam. Eu também estou admirado o quanto recipientes impotentes têm se tornado fortalecidas pela percepção que está dentro delas. Que ele ficou admirado como essas mulheres conseguiam ser tão poderosas. Então Jesus olhava e falava, o Tiago falou, quem são essas 7 mulheres? Por que elas têm um corpo tão fraco, que para eles julgavam as mulheres como fracas, e ele falou, como elas se tornaram tão fortes? Aí Jesus falou, o mestre disse, tu, bem, entender que essas mulheres, elas vieram junto comigo na minha descida, e elas são os arcontes, elas são os 7 espíritos de Deus. Jesus fala que um deles é o espírito de conhecimento, de pensamento, o espírito de conselho, uma é o espírito de conhecimento, de temor a Deus e de sabedoria.
quando passamos através do sopro deste arconte, que é chamado de Adonaios. Dele ele era ignorante, quando eu surgi dele, e ele se lembrou que eu sou um filho dele. Ele era gracioso comigo na época, como sendo seu filho. E então, antes que eu aparecesse aqui, ele enviou entre essas pessoas e do lugar do céu dos profetas. Então Jesus está falando aqui, que quando ele desceu, que ele tem é bem legal quem já leu o livro de Enoque, quem já leu a ascensão de Isaías, que você consegue entender que Jesus diz que ele desceu pelos vários céus dos arcontes. Então ele desceu pelos 10 céus. E aí, quando ele chegou no arconte Adonaios, que é Sabaote, que está no 7º céu, ele pensou que ele era como o filho dele, que o filho dele chama Jesus. E Jesus aqui pra gente é o Salvador. E aí esse arconte, ele olhou para ele e falou, vou descer, e mandou da Sofia Zoe, que tem os 7 Espíritos de Deus. E aí ele mandou essas 7 mulheres para acompanhar Jesus, para ajudar ele na obra dele. E aí por isso que ele fala que elas são como se fossem as estrelas que caíssem da manhã. Aí Tiago disse, Rabino, eu tudo junto nele especialmente. O mestre disse, eu louvo a ti, caminha sobre a terra. As palavras enquanto te disser, afasta de ti o cálice que é da amargura, pois alguns se posicionarão contra ti, pois tu começastes a entender suas raízes do princípio ao fim. Afasta de ti mesmo todo o desregramento e cuidado com o receio que eles te invejam. Quando tu disseres essas palavras dessa percepção, enfatiza estas 4. Salomé, Maria, Marta e Arsinoe. Desde que ele leva alguns a mim e a ele. Oferendas queimadas, tal. Aqui está bem corrompido o texto. Mas eu não dessa forma, mas os primeiros frutos de Deus. Então o que ele fala? Ele fala para Jesus não se preocupar com para Tiago não se preocupar com essas mulheres. E aí ele pede para que ele ensine, e ele fala assim, que para ele ensinar essas 4, para ele fortalecer Salomé, Maria e Marta e Arsinoe, para que elas consigam estar com ele. Mas eu não dessa forma, elas são os primeiros frutos de Deus para que o poder de Deus possa aparecer. O perecível tem ascendido ao imperecível e o elemento feminino tem se elevado a este elemento masculino. Então Jesus fala que essas mulheres elas vão ser os primeiros frutos de Deus. Então elas vão ser poderosas, na época elas seriam muito poderosas, para que o perecível tenha ascendido ao imperecível. Então o elemento feminino que havia nela iria subir, ser elevado ao elemento masculino, que é a parte da Sofia subir para o Pai. Então essas mulheres elas seriam a prova disso, então elas conseguiriam ser poderosas. Elas devem ter feito muitos milagres, mas ninguém escreveu isso. Tiago disse, Rabino, nestas 3 coisas então têm suas sido afastadas, que essas mulheres têm sido injuriadas e elas têm sido perseguidas. Ele começa a falar das mulheres. Tu observa de cada um, pois tu tens recebido do conhecimento e aquilo que é, tu irás encontrar, porém eu devo seguir e revelar para que eles acreditassem em ti, para que eles pudessem se contentar com sua bênção e salvação, e que essa revelação pudesse ser transmitida. Ele se foi naquele instante, imediatamente repreendeu os 12 e os afastou do contentamento de acordo com a forma do conhecimento. Então o que acontece? Jesus falou para ele, não se preocupa com as mulheres, elas têm sido injuriadas, têm sido perseguidas, mas você tem o conhecimento, você é aquele para quem foi revelado esse conhecimento, ele fala. Então aí Jesus fala para ele, vai, siga e revela para que eles acreditassem em você, que ele vai fazer essas mulheres acreditarem nele, para que eles pudessem se contentar com a sua bênção e salvação, e que essa revelação possa ser transmitida. Então Tiago vai e repreende os discípulos, os 12 discípulos, e afastou do contentamento de cada um da forma do conhecimento deles. Então ele falou, vocês acham que é uma coisa e não é. Jesus falou para mim que é outra, que é como a gnose. E a maioria deles, quando viram o mensageiro levar essa palavra, eles ouviram, e outros disseram, vamos tirar esse homem da terra. Então os outros discípulos falaram, não, vamos matar ele, porque essas palavras não são de Jesus, pois ele não é digno da vida. Então esses então sentiram medo, eles se levantaram dizendo, não vamos fazer parte deste sangue, pois um homem justo perecerá através da injustiça. Tiago partiu, e aí eles não conseguiram achar ele. Então o que acontece? Quando Tiago foi repreender todos os discípulos que tinham, eles
metade acreditou e metade não. E aí eles queriam matar ele, mas aí uma metade falou, não, não vamos matar um justo. E aí Tiago conseguiu fugir deles e não ser morto. Aí tem o segundo Apocalipse de Tiago, que aí vocês vão, depois outro dia eu venho e leio, mas... E aí ele explica, mas aí que Tiago morre. Aqui é bem legal, assim, a parte da oração final de Tiago, quando eles apedrejam Tiago, porque daí ele revela todos os mistérios e as pessoas não acreditam nele, e eles apedrejam Tiago. E aí, essa é a morte de Tiago, mas ele é muito legal, esse segundo Apocalipse também. Mas deixa para outro dia. É a minha uma das lives aqui, eu não sei se ficou legal para vocês, mas é só porque eu queria explicar, porque eu postei um vídeo. Oi, humor meme. E aí eu vou fazer outros vídeos explicando melhor os livros, mas sempre eu vou marcar umas lives, quem quiser aprender, eu vou colocar na minha página o título da live para quem quiser aprender um pouquinho sobre os gnósticos e compartilhar esse conhecimento, tá bom? Boa noite para todos, tchau, tchau. Obrigado, Jackson. Vamos aprender aí conhecimento junto aí, é tudo pelo Pai.